Ok. Amém? Vamos lá? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Nós vamos iniciar nossa série Creia e Confesse. Nós vamos trabalhar esse mês de março com essa temática. Creia e confesse. A importância de você declarar, verbalizar aquilo que você crê. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 22, para nós iniciarmos. Mateus 21, do versículo 18 até o versículo 22. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto de ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, seus discípulos, e exclamaram: como foi possível essa figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenar a este monte: erga-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crer, recebereis. Glória a Deus. Então, queridos, como nós compartilhamos, nós iniciamos, nós vamos trabalhar esse mês sobre essa série, Crer e Confessar. E nós vamos ser bem enfáticos, você vai ouvir bastante a respeito de como você vai atuar em fé, como que nós devemos atuar em fé, para nós recebermos todas as dádivas e tudo aquilo que Deus liberou para nós, no Calvário, para nós desfrutarmos. Tudo aquilo que Deus já liberou no Calvário e Ele quer que nós desfrutamos. Esse mês nós vamos aprender como que nós possamos viver isso tudo. E particularmente eu tenho aprendido bastante que o Senhor, Ele não me chamou simplesmente só para ser salvo. Ele não morreu na cruz do Calvário, se entregou por mim, simplesmente para que eu recebesse apenas a salvação. Eu tenho aprendido que a salvação na minha vida é apenas o início daquilo que Ele tem para fazer. A salvação é apenas o start da corrida que Deus me colocou para que eu possa viver. Porque se a salvação fosse o fim, no dia que eu confessasse a Jesus como meu suficiente Salvador, eu poderia morrer. Porque a obra já estava tudo feito. No dia que você confessou a Jesus como Salvador, se você crê que é apenas salvação que Jesus liberou sobre você, você poderia morrer no mesmo instante. Mas o que a palavra diz? O próprio Jesus falando: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em quê? Abundância. Então veja, a salvação é apenas o start da obra do Calvário. O que Ele deseja é que nós vivamos uma vida em abundância. Ele deseja que nós desfrutemos de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. E para isso, existem alguns aspectos que nós vamos trabalhar hoje, para nós desfrutarmos dessa vida em abundância. Como é que a gente vai aprender a desfrutar de tudo aquilo que foi concedido no Calvário? Eu estava pensando essa tarde como explicar isso para os irmãos. E aí eu me lembrei de um fato muito engraçado que aconteceu comigo. Então tem coisa que só acontece comigo. Vai fazer 3 anos agora, dia 20 de março, que vou completar 3 anos de casado. E eu estava lembrando que na lua de mel, nós fomos para o México. Fui para Cancún. Eu trabalhava numa empresa, e aí eles me deram condição de pagar muito simples e muito barato, uma viagem que valia muito dinheiro na época. E ainda hoje, né? Vale bastante. Mas eles me deram uma condição, porque eu trabalhava numa agência de turismo, então ele me deu uma condição de trabalhar. Então fui eu e a Bianca, a gente sabe falar um português mais ou menos, e foi para o espanhol e para o inglês lá no México.
E aí a gente foi com dinheiro contadinho. Eu lembro que quando nós fomos viajar, a gente passou no aeroporto e comprou, alugou, não me lembro direito, o cartão de crédito internacional. Você coloca crédito, é isso? Você coloca crédito e aí você consegue desfrutar e comprar as coisas em outro país. E aí a gente foi com dinheiro contadinho em mãos, mas o cartão, se caso acontecesse algum problema, a gente pudesse usar aquele negócio. E como a gente é muito sortudo, aconteceu o problema com a gente lá no México. No dia que a gente foi embora, tinha que pagar as despesas. E aí, o cartão não passava. E a mulher falando em espanhol, e eu nervoso de um lado, e a Bianca nervosa de um outro, e a mulher falando, não passa, não tem dinheiro no cartão, não tem. E eu, Jesus, não tem dinheiro no cartão. Eu já me vi morando no hotel, trabalhando, levando mala, sabe? Já se vê um monte de coisa, pedindo gorjeta, levando o pessoal para lá e para cá. Por que eu sofri tudo isso? Porque lá onde eu estava, não passava a moeda que eu atualmente uso, que nós utilizamos aqui no Brasil. Se passasse o meu cartão, que eu tenho do banco, lá onde eu estava no México, eu estava super tranquilo. Mas o que era o problema? O problema é que a moeda que eu tinha nas mãos não passava no local onde eu estava. E é interessante porque cada lugar onde você vai, aqui no Brasil, o que nós utilizamos é o real. Você vai para os Estados Unidos, é o dólar. Você vai para a Europa, o euro. Você não vai conseguir entrar aqui na padaria que tem aqui na esquina com $7 e comprar um pão. O homem vai dar risada da sua cara, que vai falar, eu não tenho troco para isso. Por quê? Você está com a moeda errada no lugar errado. O que eu quero dizer com esse exemplo? Cada lugar que você frequenta, você precisa usar uma moeda certa para obter o que você deseja. Então, se você vai para os Estados Unidos, você vai usar $1 para comprar as coisas. Se você vai para a Europa, para Paris, para a Inglaterra, Londres, enfim, você vai usar o euro para comprar aquilo que você deseja. E é engraçado que nesse âmbito natural existem essas moedas. Agora, se você olhar no âmbito sobrenatural, no âmbito espiritual, no reino de Deus, também existe uma moeda de troca. Também existe algo que você faz para obter as bênçãos de Deus. E aqui que eu intitulo a nossa mensagem de hoje, que é a moeda de troca. Nós vamos compartilhar sobre isso. No texto que a gente leu, se puder abrir aí, no telão, no versículo 21 e versículo 22, Jesus, ele nos ensina e ele nos mostra qual que é essa moeda de troca que nós devemos utilizar no reino de Deus para obter as bênçãos de Deus. Jesus respondeu dizendo, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até este monte disser, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crer, recebereis. Então, com base nesse texto do próprio Jesus falando, a gente entende o quê? Que a moeda de troca no céu é a fé. A moeda com que você obtém os benefícios que Deus tem para te oferecer é a fé. A fé é essa moeda de troca. Então, da mesma maneira que se você entrar no shopping hoje para comprar algo, você só vai conseguir levar algo se você pagar, se você der o dinheiro. No âmbito espiritual, se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. É assim que trabalha no reino de Deus. E a única maneira que nós temos para agradar a Deus é o quê? Fé. O que diz o texto de Hebreus capítulo 11? Ora, sem fé o quê? Obrigado, irmão, vocês são demais. Veja, sem fé é impossível você agradar a Deus. Boas obras são importantes,
Santidade é fundamental. Ler a Bíblia, fazer jejum, isso tudo é muito bom e vai te fazer um crente super espiritual, vamos colocar assim. Só que qual que é a base disso tudo? É a fé. Tira a fé disso tudo, ler a Bíblia é simplesmente uma leitura normal. Jejum é apenas uma dieta. Santidade é apenas uma obrigação que você tem, porque você não tem como base a fé. Agora, o que nós precisamos precisamos pontuar aqui? Que quem anda em fé, anda de acordo com a vontade de Deus. A plataforma que Deus usa para operar na sua vida é a fé. Deus vai atuar na sua vida com base na sua crença. O quanto você crê que Deus pode fazer, é assim que Ele vai fazer na sua vida. Então veja, você com a sua pouca fé, acaba limitando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Agora, se você tiver bastante fé, Deus vai atuar muito. Por quê? A plataforma que Deus usa para trabalhar na sua vida e na minha vida é a fé. Agora, o que nós precisamos saber separar? Como é que o diabo opera para minar a nossa fé? Porque fé não é sentir. Fé é você ter uma certeza no seu coração. E o diabo, ele vai trabalhar para minar esse campo da certeza. Ele vai trabalhar para tirar a sua fé. Ora, se a fé é uma certeza, o que ele vai fazer? Produzir dúvida. Ele vai trabalhar para gerar dúvida no seu coração. Porque ele sabe que uma pessoa que anda em fé é impossível de ser combatida. Se você anda em fé, você é uma pessoa impossível de sofrer e de parar nos ataques do diabo. Porque você anda na plataforma que Deus tem para trabalhar. E como é que o diabo vai trabalhar? Ele vai trabalhar te conduzindo a olhar para os seus sentimentos. Ele vai trabalhar levando você a olhar para aquilo que é visível, para aquilo que você está vivendo no momento. Porque a fé, ela trabalha de uma maneira sobrenatural. Agora os seus sentidos estão falando do aqui e do agora. Os seus sentidos estão falando do momento, do já. A fé é numa outra plataforma, que é numa plataforma espiritual. Então o que o diabo vai fazer? Ele vai trabalhar naquilo que você vê, que você ouve, naquilo que você sente. E isso vai influenciar o nível de fé. Você deixando o diabo trabalhar naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você sente, isso pode minar a sua fé. Pode atrapalhar a sua crença naquilo que Deus pode fazer. Então o que é fundamental? O fundamental é você utilizar o quê? O escudo da fé. Lembra da armadura do crente que Paulo escreve? E ele fala assim: usem o escudo da fé. E para que serve o escudo da fé? O escudo serve para você se proteger. Se proteger dos ataques satânicos, dos ataques e das mentiras que o diabo lança sobre a sua vida. Porque enquanto você ficar com seus olhos na realidade atual, nas coisas que não está dando certo, você jamais vai andar em fé. Não está dando certo, eu vou parar. Não está indo como eu gostaria, eu vou parar. Eu não estou vendo as coisas mudarem do jeito que eu pensei que pudessem ser, eu vou parar. E o diabo quer que você pare mesmo. Agora o que nós precisamos? Nós precisamos fixar os nossos olhos na promessa que Deus estabeleceu. Nós acabamos de cantar: me lembra das tuas promessas. Me lembra, ó Deus, daquilo que foi prometido no passado. O profeta escreveu: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O diabo vai trabalhar para minar a sua fé. Ou seja, tome cuidado.
use sempre o escudo que Deus colocou nas suas mãos. Se posicione diante de Deus como um guerreiro, uma guerreira, para você se ver livre dos ataques do diabo, quando ele lançar dúvidas sobre você. Eu e você, nós somos justos. Quem crê que é justo aqui? Através da obra do Calvário. Eu e você, nós somos justos. Cristo nos justificou. Cristo nos fez justos. E sabe o que a Bíblia diz? Que o justo anda pela fé. Se você diz que é justo, você deve andar conforme aquilo que você diz. Se você fala que é justo, justificado por Deus, então você deve andar como tal, como um justo. A partir de hoje, você precisa tirar os seus olhos daquilo que é natural, daquilo que não está dando certo, do desânimo, e você precisa olhar nas promessas de Deus e lembrar: Deus me prometeu, então se Deus me prometeu, vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Diga assim comigo: a partir de hoje, vou retirar os meus olhos dos meus sentimentos, eu deixo de ouvir as mentiras do diabo e passo a dar ouvidos às verdades da palavra. Eu fui chamado para andar em fé, e assim eu vou viver todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre fé, nesse trecho que Paulo falou. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler aqui na minha, que a palavra aqui é diferente. Vai dizer assim: Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Aqui tem um tipo da fé, mas na minha versão, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O que a gente entende com isso? A fé é um espírito. Você já andou com pessoas desanimadas? É engraçado que você anda com gente desanimada, você fica mal. Você fala assim: nossa, mas eu acordei tão bem, eu fui andar com essa pessoa, eu fiquei tão ruim. Nossa, mas eu estava com tantos sonhos, tanta vontade de fazer as coisas, e nossa, parece que, não sei, a pessoa acabou minando os meus sonhos. Porque a incredulidade também contagia. Se você anda com pessoas que não têm fé, isso vai pegar para você, se você não tomar cuidado. Porque a fé é um espírito. Você já andou com pessoa que tem fé? Falou: não vai acontecer. Deus prometeu, as coisas vão acontecer, vai aparecer dinheiro, vai aparecer pessoas, vai aparecer recursos, Deus vai fazer as coisas se moverem. É incrível. Você fala assim: eu não tenho a fé, mas eu vou entrar no barco dessa pessoa porque ela está indo, eu vou também. Porque a fé é um espírito. A fé te contamina. A fé enche o seu coração. Lá em Números, capítulo 13, nós vamos encontrar que ilustra bem essa questão de fé é um espírito. Você lembra de quando o povo de Israel saiu do Egito? E aí eles andaram um tempo em busca da terra prometida. E aí eles encontraram Canaã. E aí Moisés faz o quê? Moisés levanta 12 espias, um de cada tribo. E ele dá uma ordem para esses 12 homens. Ele fala assim: olha, vocês precisam ir lá na terra que mana leite e mel, lá em Canaã. E vocês vão ver o que está acontecendo naquela terra. E vocês vão voltar e vão me dar um relato. O que está passando lá, o que aconteceu lá, como é que a gente pode fazer para conquistar aquela terra. Então os 12, obedecendo o relato, foram até Canaã, espiaram a terra, e aí eles voltaram. E aí em Números capítulo 12, versículo 30 ao versículo 33, eles voltaram, ele vai relatar acerca do discurso que eles fizeram. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse, Caleb falou assim: olha, certamente nós subiremos
e nós vamos possuir em herança essa terra, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram, o pessoal que estava com ele para espiar, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles foram para o mesmo lugar, debaixo da mesma ordem, só que quando eles voltaram com um relatório diferente. 10 daqueles 12 espias voltaram dizendo que aquela terra não era para ser possuída. Não dava. Tinha muito gigante. Não tinha possibilidade de conquistar aquela terra. Mas apenas 2, Josué e Caleb, se levantaram com um olhar totalmente diferente e disseram: olha, dá para conquistar, a terra é boa, o Senhor vai dar, nós vamos vencer os gigantes, nós vamos derrubar tudo aquilo que se levanta contra nós. Só que o que aconteceu? Quem é que o povo decidiu ouvir? Quem? Quem que vocês acham que o povo decidiu ouvir? Os 10 ou os 2? Os 10. O povo decidiu ouvir aqueles que andavam debaixo de incredulidade. Porque a gente gosta de notícia ruim, né? E o que aconteceu? 2 milhões de pessoas não desfrutaram da promessa de Deus por conta de 10 espias incrédulos. Por conta de 10 pessoas que não acreditavam que Deus poderia fazer milagres, 2 milhões de pessoas não desfrutaram da promessa de Deus. O que a gente aprende aqui? Toma cuidado com a sua incredulidade. Você é justo. Você foi chamado para andar em fé. A sua falta de fé pode afetar várias pessoas. Mas a sua fé pode afetar milhares de pessoas também. Então decida hoje a andar em fé, porque quando você anda em fé, você agrada a Deus e afeta milhares e milhares de pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí a gente vê que apenas Josué e Caleb, daquela geração, desfrutou da promessa. E por que eles desfrutaram da promessa? Porque eles decidiram crer. Porque eles decidiram acreditar. Porque eles decidiram ter fé. Eles depositaram confiança em Deus. E Deus cumpriu a promessa. Lembra da moeda de troca? Eles usaram a moeda. Deus, eu creio, está aqui. Deus falou, está pago. Então podem desfrutar. E o que a gente aprende aqui? Diante das dificuldades e diante dos problemas, escolha crer nas promessas de Deus. Diante da tempestade, escolha crer que Jesus está no seu barco e a tempestade vai passar. Diante das dificuldades, escolha ter fé, olhar além do alcance, olhar além das nuvens, saber que depois da tempestade, o arco-íris aparecer e é o sinal da aliança. Escolha influenciar as pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas que estão à sua volta, com a sua escolha, vão desfrutar da sua posição. Vão se beneficiar daquilo que você escolhe crer. Deus nos chamou para andar em fé. Deus te chamou para andar em fé. E o que nós precisamos entender aqui? Se nós estamos falando de moeda, o que vale lembrar? Vale lembrar que toda moeda tem 2 faces. Toda moeda tem 2 lados. Você já pegou uma moeda de R$1? Ela tem um número de um lado e tem a cara de uma pessoa do outro lado. Uma nota de R$100, faz tempo que você não vê, vai passar isso em nome de Jesus. Você vai ver milhares. Amém? Falou em dinheiro, o povo anima. Aleluia.
que tem na nota de 100 reais? Meus irmãos nem sabem que bicho que tem lá, né? Só conhece a nota de 2. O que tem na nota de 100 reais, irmão? Tem um peixe. Tem um peixe e tem uma estátua lá, uma carinha do outro lado. Por quê? Toda moeda tem 2 lados. Não é diferente na moeda do céu. De um lado, a moeda do céu está escrito fé, crer. E do outro lado, o que está escrito? Abre lá, volta lá no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Vamos descobrir o que tem do outro lado da moeda do céu. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Paulo diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito. O que está escrito? Eu criei em Deus, por isso... Vai para o próximo. Criei em Deus, por isso... falei. Então a moeda do céu tem 2 faces. De um lado você tem crer. E do outro lado tem o quê? Tem um lado crer e o outro lado tem... Você vai decorar isso em nome de Jesus. Paulo vai dizer assim: eu criei, por isso eu falei. Eu acredito, por isso eu confesso. Eu confio em Deus, e porque eu confio em Deus, eu verbalizo, eu declaro aquilo que eu confio. Paulo nos ensina assim: creia e fale, e não fale para depois crer. Então, o primeiro aspecto, você precisa crer para depois falar, e não falar para depois crer. A nossa fé, ela é liberada aonde? Naquilo que nós falamos. Simplesmente você não pode crer em silêncio. Você não pode crer e ficar quieto. Se você crê em alguma coisa que Deus falou para você, você precisa falar. Você precisa verbalizar. Você precisa declarar. Abre lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Lembra que eu disse que a salvação é apenas o início? Amém? Lembra que eu disse que a salvação é apenas o início? E quando você é salvo, lá você tem uma chave para você desfrutar de todos os benefícios que a cruz proporcionou para você. E ele vai dizer assim: olha, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será... Como é que você é salvo? Creio e confesso. Como é que alguém é salvo do inferno? Quando ele crê e quando ele fala. Se no início da sua caminhada cristã, quando você é salvo, você recebe a salvação, crendo e falando, os benefícios da cruz, do Calvário, são recebidos como? Crendo e falando. Tudo que você precisa receber de Deus, você precisa primeiro crer e depois falar. Gênesis capítulo 1, como é que Deus faz o mundo acontecer? Gênesis capítulo 1, como é que Deus cria o mundo? Pela palavra. E disse Deus: haja separação das águas e da terra. E disse Deus: haja luz. E disse Deus que as águas produzem os seus animais. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como é que Deus faz as coisas acontecer? Falando. Quando você recebe a Jesus como seu Senhor, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar dentro de você. Você se torna casa de Deus. Ela fala assim: quem se une ao Senhor é um só com Ele. Se você se une ao Senhor, você se torna como? Um só com Ele. Imagina comigo, se eu sou um só com Deus, Deus mora em mim. Quando eu ando, quem anda comigo? Se Deus mora dentro de mim, quando eu ando, quem anda comigo? Quando eu olho, quem olha comigo? Quando eu ouço, quem ouve comigo?
Quando eu toco em alguém, quem toca comigo? Quando eu falo, quem fala por mim? O Espírito que criou o mundo habita dentro de você. Há poder quando você libera as suas palavras. Só que a gente precisa dividir algumas coisas e separar aqui. Crer não é pensamento positivo. A nova era prega que você precisa simplesmente ter pensamento positivo, não importa no que, em que e onde. Você simplesmente precisa ter pensamentos positivos. O cristianismo não funciona desse jeito. Para você ter acesso a tudo que Deus tem, você precisa crer em Cristo. Não nos seus méritos, não naquilo que você é capaz de fazer, mas na pessoa que habita dentro de você. Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 20. Nós já estamos caminhando para o final. As coisas são criadas com base naquilo que você fala. O mundo foi criado em meio ao caos. Deus viu que era caos. E Ele começou a liberar a palavra. Haja separação, que haja luz em trevas. Então, se na sua vida tem caos, você precisa liberar o quê? Palavra de Deus. E as coisas vão acontecer. Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículos 20 ao 20 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, fazendo o que, irmãos? Cantar é o quê? Falar. Cantar é falar em melodias, mas falando. Como é que você se enche do Espírito? Falando. Como é que você enche a sua vida da vida de Deus? Confessando. Por isso que não tem como você querer ser cheio do Espírito ficando quieto. A Bíblia está dizendo, olha, enche-se do Espírito falando. Paulo está ordenando, você quer ser cheio do Espírito? Você precisa abrir a sua boca. Quer que a sua casa seja cheia do Espírito de Deus? Você precisa declarar. Não tem como. Por isso que nós insistimos que você precisa adorar conosco, que você precisa abrir a sua boca e orar, que você precisa confessar a palavra, que você precisa ler a palavra, que você precisa declarar a palavra, porque quando você faz isso, você se enche do Espírito. Você quer ter uma vida espiritual sadia, você precisa fazer o quê? Confessar. Você precisa verbalizar, você precisa declarar a palavra do Senhor. A gente não pede para você cantar, a gente não pede para você orar, simplesmente para fazer barulho e fazer volume. A gente sabe que quando você abre a sua boca, Deus te enche de poder, Deus te enche de unção, Deus te enche de ousadia. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Nós vimos, olha, Deus criou o mundo pela fala, nós os enchemos do Espírito falando. Agora, como é que você vence o diabo? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela... Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela... Sangue do Cordeiro é crer. Eu creio que o sangue de Jesus é poderoso, que purifica os meus pecados. Quando eu falo da palavra do testemunho, é confessar aquilo que foi feito no Calvário. Como é que você vence o diabo? Crendo no sangue de Jesus e confessando aquilo que foi feito. Como é que você destrói o trabalho do diabo contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu trabalho, enfim, crendo no sangue e declarando através da sua boca. Creio e confesso, eu creio e confesso. O sangue de Jesus é poderoso, eu creio que Ele é poderoso. Então o sangue de Jesus é poderoso para cobrir os meus pecados, para sarar a minha vida, para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família. O sangue é poderoso, eu creio e eu confesso.
Josué capítulo 6, versículo 16, ele vai dar uma ilustração bem legal para a gente. O que acontece? Para o povo conseguir Canaã, eles tinham que passar por Jericó. Jericó ficava no meio do caminho. E ele era uma cidade cercada com um muro muito grande. E aí, qual que foi a estratégia que Deus deu para Josué? Olha, vocês vão dar 7 voltas em silêncio em torno do muro. Vocês vão dar 7 voltas em silêncio. Na 7ª volta, o que vai acontecer? Versículo 16. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, disse ao povo o quê? O que é gritar? Falar. Na 7ª volta, Josué liberou. Agora vocês precisam falar. Creiam. As 6 voltas que nós demos era para encher o seu coração de fé, que Deus nos daria a vitória sobre esse povo. Na 7ª volta, você está cheio de fé. Agora você vai confessar. Você vai verbalizar. Você vai declarar. Como é que você vai vencer o diabo quando ele aparecer com tentação, com problemas, com murmuração, enchendo a sua cabeça? Falando. Eu creio e eu falo. Eu creio que vai acontecer e eu verbalizo o que vai acontecer. Eu creio que as coisas vão fluir da maneira que Deus projetou, então eu começo a falar com base naquilo que eu creio. Você vive milagres de Deus quando você fala. Você vive milagres de Deus não é quando você faz alguma coisa, mas quando você fala. Jesus nos ensina que diante da dificuldade, o mais importante é crer e confessar. Analise os evangelhos, a história de Jesus, os milagres que Jesus fez. Maioria, as pessoas verbalizavam. Jesus fazia as pessoas falar: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Então seja feito conforme a sua fé. Jesus instigava as pessoas a falarem. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesus estava atravessando um mar, e aí ele estava descansando, os seus discípulos estavam com ele, começou a fazer uma tempestade. Entrou água no barco, entrou água para lá e para cá, os discípulos correndo, tentando tirar a água do barco. Tentando fazer alguma coisa para que a água do barco saísse. Mas quanto mais eles tiravam, mais água entrava, porque a tempestade não acabava nunca. Eles estavam tentando resolver as coisas nos frutos. Jesus se levanta e faz o quê? Vai direto na raiz. Qual que é a raiz do problema? Eu não vou ficar aqui nos frutos do problema. Eu vou direto na raiz. Jesus não pegou balde para tirar a água do barco. O que Jesus fez? Está aberto aqui? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e fez o quê? Disse. Às vezes você fica tentando resolver problema, e você fica andando em círculos. Só que o que Jesus está ensinando para a gente? Você precisa se levantar, ir direto na raiz e declarar para o problema. E declarar que Jesus vai resolver as coisas. Sabe qual que é o nosso grande problema? Vem aqui os dois, rapidinho. Qual que é o nosso grande problema? Fica a Tati aqui e o Jobson fica para lá. Você está num dilema. Jesus está aqui e o problema está aqui. E o que você fica fazendo? Você fica falando para Jesus acerca do seu problema. Ô Jesus, meu problema está lá, o tamanho dele. Está enchendo meu saco todo dia.
É conta em cima de conta. Faz alguma coisa, Jesus. Resolve o meu problema. Entra com a tua mão, Senhor. Repreende o devorador, Jeová. Só que o que Jesus quer que você faça? Para de falar para ele acerca do seu problema e comece a falar do seu problema acerca de Cristo. Olha, Cristo já resolveu o meu problema na cruz. Cristo já triunfou sobre o meu pecado. Cristo já resolveu tudo sobre a minha vida. Você não tem poder sobre mim. Quanto mais você declara acerca do seu problema sobre Cristo, ele se afasta de você e vai embora. Muda a sua crença. Obrigado. Vocês me inspiraram aqui. Muda a maneira como você ora. Se levante e comece a dizer ao problema: Jesus venceu você na cruz. Eu sou filho dele. Eu desfruto de tudo que a cruz tem para mim. Então você não tem poder, você não tem autoridade, você não tem domínio sobre a minha vida. Você vai passar. Eu vou ficar de pé. Como é que Jesus ressuscitou Lázaro? João capítulo 11. Jesus foi lá na cova de Lázaro, pegou o desfibrilador, colocou no peito de Lázaro, ressuscita, fez boca a boca. Não fez. O que Jesus fez? Mandou os incrédulos tirarem a pedra. Quando tiraram a pedra, o que Jesus fez? Falou: Lázaro, sai para fora. Por que você tem sonhos mortos ainda? Porque você fica velando os seus sonhos. Você fica chorando por conta daquilo que já passou. Mas Jesus quer que você se levante, tire a pedra do seu problema e comece a declarar: sai para fora, ressuscita, vai acontecer, ele venceu e vai acontecer na minha vida. Como é que o servo do centurião foi curado? Jesus não foi tocar nele. Jesus não foi na casa dele tocar. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 6. Jesus não foi. O centurião descobriu o segredo. Ele falou: mestre, se o Senhor apenas liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. O que Jesus falou? Então seja feita conforme você crê. Que aconteça com base naquilo que você crê. Sabe, se Jesus aparecesse para você hoje e falasse assim: olha, seu problema vai ser resolvido com base naquilo que você crê, você continuaria com um monte de problema. Porque você não confia piamente naquilo que Cristo fez no Calvário. Agora, quando você se enche de fé, você se aproxima de Deus e fala assim: Deus, eu creio, e por isso eu vou confessar, o meu problema vai ser resolvido. Para a gente orar, como é que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Ela tocou. Pegou o pastor. Ela tocou em Jesus. O que ela fez antes? Mateus 9, versículo 21. Antes de tocar, o que ela fez? Fica de pé comigo para a gente fingir que está acabando mais rápido. Mateus capítulo 9, versículo 21. Antes dela tocar em Jesus, o que ela fez? Porque ela dizia consigo. Ela dizia para ela: olha, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curado. Se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, eu vou ser curado. Ela foi confessando aquilo que ela cria. Eu creio e eu declaro: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Se eu tocar em Jesus, os meus problemas vão ser resolvidos. Se eu tocar em Jesus, a minha vida vai mudar. O toque dela foi baseado na confissão dela. Ela andou de acordo com aquilo que ela creu. Ela andou de acordo com a promessa que Deus liberou para ela. Sabe, não existe uma fórmula para você receber milagres de Deus. Não existe 7 passos para você receber alguma coisa de Deus. A única maneira que você tem para desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você é crendo e falando.